Metalúrgica Gerdau, GOAU4 BlackRock reduz participação acionária. O objetivo das participações não visa alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia. March. Crédito, divulgação. A BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, reduziu sua participação na Metalúrgica Gerdau, GOAU4, conforme comunicado da companhia nesta quarta-feira, 26. A gestora, em nome de seus clientes, alienou ações preferenciais e passou a deter 30.179.236 ações preferenciais, o equivalente a 4,755% do total de ações preferenciais da empresa. Notícia. Produção. Além disso, detém 1.393.092 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representativas de 0,219% das ações preferenciais. O objetivo das participações não visa alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia. Nossa dívida gera valor ao acionista, diz CFO da Auren, que abre o jogo sobre dividendos. Executivo diz estar confortável com o endividamento da geradora e não descarta elevar dividendos, mas pede para investidor considerar também a valorização da ação. Matheus Ferreira, vice. Nos últimos meses, a Auren, AURE3, tem sido o centro das atenções entre os investidores pessoa física, especialmente os focados em dividendos, e não por um bom motivo. Quando estreou na Bolsa de Valores, em 28 de março de 2022, a elétrica era vista como uma futura vaca leiteira, grande pagadora de proventos. Algumas razões reforçavam a crença. A primeira, ela é sucessora da CESP e incorporou ações da companhia no seu nascimento. A extinta estatal foi muito querida por longos anos por grandes investidores que buscavam dividendos, entre eles Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da B3, que aportava na empresa desde 1972 e depois passou a comprar ações da Auren. Além disso, a Auren atua em um setor perene, o de geração de energia elétrica, parte do seleto grupo de ações BES, que se refere a bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicações, indicados para quem busca se aposentar com dividendos. Publicidade. Invista em oportunidades que... Investimentos. Mas a história teve uma reviravolta. A Auren decidiu incorporar a AES Brasil, formando a terceira maior geradora de energia do país, em um negócio de mais de 30 bilhões de reais. O problema? A operação teve um custo alto, endividamento líquido de 18,9 bilhões de reais e alavancagem de 5,7 vezes dívida líquida EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acima da média do setor, que gira entre 3,5 vezes e 4 vezes. Da Auren. Para reduzir a alavancagem ao patamar desejado, entre 3 vezes e 3,5 vezes, a empresa levará de 3 a 4 anos. Com os juros explodindo para 14,25% ao ano, conforme decisão tomada pelo Banco Central na última quarta-feira, 19, surgiram especulações entre investidores e analistas sobre o impacto da dívida nos dividendos, com uma seca das remunerações nos próximos anos. Veja os detalhes aqui. Para a Auren, entretanto, o jogo não está perdido. Pelo contrário, a empresa defende que a dívida é saudável e confortável mesmo no patamar de 5,7 vezes dívida líquida EBITDA. A nossa dívida gera valor para o acionista, afirma Matheus Ferreira, vice-presidente financeiro, CFO, e de Relações com Investidores, RI, da Auren Energia em entrevista exclusiva ao E-Investidor. Nela, o executivo diz sobre o que esperar do endividamento da Auren, dos dividendos e dos planos de negócios e aquisições da companhia. E-Investidor. Na teleconferência de resultados, a Auren afirmou que pretende se desalavancar pelo menos 0,5 vezes todo ano. Tal redução do endividamento ocorrerá de forma linear ou vai acelerar em 2025 e 2026 para depois ter uma redução mais modesta. Publicidade. Matheus Ferreira, a desalavancagem não acontece de forma linear por dois motivos. Para reduzir a dívida, podemos crescer o EBITDA ou gerar caixa suficiente para pagar a dívida bruta, mas esses fatores não são constantes. Em 2025, teremos um 1,5 gigawatt, GW, extra de capacidade, o que já garante um crescimento expressivo do EBITDA e uma queda relevante do endividamento. Nosso prazo para atingir de 3 a 3,5 vezes dívida líquida EBITDA é de 3 a 4 anos, mas esse processo varia conforme a geração de caixa e o crescimento do EBITDA. Tem anos que eu vou gerar mais caixa e o EBITDA vai crescer menos. Em outros, o EBITDA pode subir mais, mas vou gerar menos caixa. Ou o EBITDA vai crescer e vou gerar caixa ao mesmo tempo. Tudo isso influencia se a alavancagem vai cair mais ou menos. Na Auren, estamos confortáveis com a alavancagem atual de 5,7 vezes. A aquisição da AES Brasil poderia ter sido financiada de outras formas, mas a decisão foi via dívida, o que, dado o perfil da empresa, gera valor ao acionista. Temos energia vendida em níveis elevados, 99% já contratado para 2025 e cerca de 85% para os 3 anos seguintes, garantindo previsibilidade de receita e EBITDA até 2027. Então, em 2025, teremos uma redução acelerada da dívida. Podemos aqui traçar um panorama sobre como ela vai cair entre 2026 e 2028?
Publicidade. Não podemos dar guidance, projeção, por sermos uma empresa listada na bolsa, mas estamos muito confortáveis com a alavancagem atual. Temos energia contratada para os próximos anos e alta conversão de caixa. No último trimestre, após impostos, custos em manutenção e juros da dívida, ainda sobraram 60% do EBITDA para reduzir o endividamento. A Auren gera muito caixa, tem margem alta de lucro, baixo custo de manutenção e impostos reduzidos. A desalavancagem não será linear, mas sempre para baixo. Em 2026, por exemplo, não teremos os 1,5 gigawatts extras de capacidade, então esperado é que o EBITDA seja menor. A frase "nossa dívida gera valor para o acionista" é curiosa. Como o endividamento beneficia o investidor? A Auren Energia tem duas formas de financiar uma aquisição. Se eu levanto uma dívida, a participação do acionista permanece intacta e a empresa paga a dívida com sua geração de caixa. Já ao captar recursos no mercado, o acionista pode ser diluído, reduzindo sua participação de 10% para 7%, por exemplo. Neste caso, eu levanto os recursos na bolsa para financiar a aquisição. Publicidade. Matematicamente, financiar via dívida gera mais valor ao acionista do que emitir ações, pois o custo de capital do acionista é maior que o da dívida. Investidor exige mais retorno do que credor. Claro que um endividamento excessivo pode comprometer e quebrar a empresa, mas dentro de uma estrutura saudável como a nossa, a dívida é a melhor opção para gerar valor ao acionista. Então, a Auren não pretende fazer follow-on ou subscrição de ações para acelerar a redução dessa dívida. Não está no nosso radar. Fomos claros sobre isso ao anunciar a transação da AES, pelos motivos já mencionados. A alavancagem de 5,7 vezes o EBITDA é confortável no cenário atual. Se fosse uma constante para os próximos anos, não seria saudável. Mas como o endividamento vai cair, não temos planos de aumentar o capital. Fechamos 2024 com 8 bilhões de reais em caixa e uma dívida de 27 bilhões de reais, concentrada no longo prazo. Em média, vencem de 1,5 bilhão de reais a 2 bilhões de reais por ano, para um caixa de 8 bilhões de reais. O caixa atual já cobre os próximos 3 anos. Publicidade. A maior concentração da dívida ocorre em 2028 e refinanciá-la está no foco da tesouraria em 2025. O custo da dívida é baixo, inferior ao Certificado de Depósito Interbancário, CDI, que segue a Selic. Hoje, 65% da dívida está atrelada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e apenas 20% ao CDI, protegendo o balanço da alta dos juros. Como vão ficar os dividendos nesses 4 anos de desalavancagem? Vão trabalhar apenas com 25% do lucro líquido em distribuições, payout? Desde a criação da Auren, sempre deixamos claro nosso compromisso com os dividendos. Queremos uma companhia que cresça e, ao mesmo tempo, remunere os acionistas. Quando o crescimento é menor e o endividamento está baixo, há mais espaço para pagar dividendos. Em fases de maior expansão e dívida alta, os proventos são menores. Em 2023, com balanço mais leve, pagamos 3 bilhões de reais em dividendos, com dividend yield, retorno em dividendos, da Auren acima de 20%. Em 2025, com balanço mais pesado, o pagamento será menor, o que é natural. Já para os próximos anos, a discussão segue em andamento, mas não deve ser muito diferente de 2024. Publicidade. E quando chegarem ao endividamento meta de 3 até 3,5 vezes? O payout deve saltar para 50% ou pretendem ser mais agressivos nos dividendos, com 80% ou 100% de payout? Quando atingirmos esse nível de alavancagem, vamos rediscutir a política de dividendos da Auren. Isso não significa, necessariamente, que haverá mudanças, mas o debate acontecerá. É natural imaginar que, com menos dívida, a Auren volte a pagar mais dividendos, como no passado. Se o payout será 50% ou 80%, é uma discussão para o futuro, mas não para agora. Sem dúvida, essa conversa ocorrerá antes do endividamento chegar à faixa de 3 a 3,5 vezes. O importante é a trajetória. A empresa está performando, a desalavancagem está acontecendo e, no momento certo, tomaremos a melhor decisão. O investidor deve enxergar a Auren como uma empresa de ciclos. Em momentos de maior crescimento, o pagamento de dividendos da Auren será menor. Em períodos de menor expansão, os proventos aumentam. Nossa prioridade é gerar valor para o acionista, seja via dividendo, seja pela valorização das ações. Independentemente da política de proventos, posso afirmar com tranquilidade, a Auren voltará a pagar mais dividendos no futuro, conforme for desalavancando. Falando em política de dividendos, atualmente a Auren não tem uma que fuja do básico, dos 25% de payout. Pretendem criar uma que estabeleça pagamentos acima disso? Quando criamos a Auren, definimos o payout de 25%, mesmo com a empresa desalavancada, para garantir flexibilidade na estratégia de crescimento. Se tivéssemos estabelecido 100% de payout lá atrás, o balanço ficaria apertado demais e a companhia perderia oportunidades de expansão. A lógica sempre foi dar flexibilidade para crescer e gerar valor. Em 2023, pagamos um caminhão de dividendos, mas agora estamos na alta do ciclo. Vamos reduzir a dívida, pagar menos dividendos e, no momento certo, voltar a distribuir mais. Uma nova política de dividendos será discutida com o Conselho de Administração em breve, mas essa conversa ocorrerá no tempo certo. Com a AES Brasil, a Auren fechou a porta para novas aquisições e fusões nos próximos 4 anos? Ou estão abertos a oportunidades? A Auren tem 2 prioridades máximas no momento.
A primeira é integrar a AES Brasil da melhor forma possível, capturando sinergias de maneira eficiente e ágil. No nosso release de resultados anunciamos que, em apenas 2 meses, novembro e dezembro, capturamos R$ 43 milhões em sinergias, o que equivale a R$ 250 milhões ao ano, o dobro da expectativa inicial de R$ 120 milhões. A segunda prioridade é reduzir o endividamento, trazendo alavancagem de 5,7 vezes para a faixa de 3 a 3,5 vezes o EBITDA. Estamos 100% focados nessas duas metas. Tem muito dinheiro na mesa com a AES Brasil e nosso foco está em materializar isso. Mas a Auren segue atenta a oportunidades. Para uma aquisição acontecer, ela precisa ser realmente excepcional. Nossa régua, que já era alta, agora está no último andar do prédio. A chance de uma nova transação nos próximos 4 anos é muito baixa, e, se acontecer, será porque a oportunidade se mostra realmente muito boa. E nos próximos 4 anos, pretendem entrar em outros segmentos como de transmissão de energia, para elevar a receita e acelerar a redução da dívida? A Auren participou do leilão de transmissão de 2023. É um ativo que se encaixaria bem no portfólio da empresa. Porém, não acredito que faremos movimentos na transmissão de energia no curto prazo, pelos motivos que mencionei. Vejo como improvável que surja alguma oportunidade no setor de transmissão com os retornos que exigimos atualmente. A entrada da Auren nesse segmento pode acontecer mais à frente, após os próximos 4 anos. Nosso foco hoje está em gerar caixa por meio de sinergias operacionais e redução de custos. Sobre o endividamento, enquanto a Auren considera 3 a 3,5 vezes EBITDA como ideal, concorrentes como a Engie enxergam como teto. Não acha que estão trabalhando com uma meta de dívida alta? O patamar de 3 a 3,5 vezes é ótimo tanto para a estrutura de capital quanto pela lógica de geração de valor, mas não significa que vamos nos manter nessa faixa o tempo todo. A Auren manteve por muitos anos um endividamento de 2 vezes a 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. A meta é voltar para a faixa de 3 a 3,5 vezes, mas não ficaremos estagnados nesse nível. Acredito que nossa mensagem é parecida com a da Engie. Não queremos ficar acima desse patamar. Contudo, haverá ciclos de crescimento em que podemos ultrapassar essa faixa e depois retornar à normalidade. Esse é o teto da nossa operação normal. Um recado final para os investidores pessoa física sobre os dividendos. Acredito que a geração de valor para o investidor pessoa física ocorre de duas formas, pela valorização da ação e pelo pagamento de dividendos. Nos próximos anos, o pagamento de dividendos pode ser menor do que no passado, mas é provável que as ações se valorizem, dado o forte fluxo de desalavancagem. Estamos trocando dívida por equity, participação acionária, o que provavelmente resultará em uma valorização relevante das ações nos próximos anos. O investidor deve olhar não só para os dividendos, mas também para a apreciação das ações. Vemos muito valor na companhia. Petrobras, Petróleo 4, corre contra o tempo para explorar petróleo na foz do Amazonas. Se a autorização ambiental não sair até abril, o risco é perder mais de R$ 1 bilhão já investidos pela estatal. O prazo é estratégico. O contrato da sonda escolhida para a operação expira em outubro do mesmo ano. Se a autorização ambiental não sair até abril, o risco é perder a janela operacional e comprometer anos de planejamento e mais de R$ 1 bilhão já investidos pela estatal. O pedido da licença está nas mãos do IBAMA, que já rejeitou a solicitação em 2023, alegando preocupações socioambientais. Desde então, a Petrobras revisou seus planos e apresentou um novo pedido de reconsideração, tentando avançar com a exploração em águas ultraprofundas na costa do Amapá, região considerada ambientalmente sensível, mas com grande potencial energético. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o bloco em questão pode conter reservas tão promissoras quanto as do pré-sal. No entanto, o impasse entre desenvolvimento energético e preservação ambiental ainda domina os bastidores do governo. Enquanto o Ministério pressiona por avanços, técnicos do IBAMA continuam cautelosos, recomendando, inclusive, a negação da licença com base em relatórios internos. Apesar disso, um parecer técnico recente do próprio IBAMA deu sinal verde para o plano de limpeza da sonda que seria usada na perfuração, um passo importante dentro do processo de licenciamento. A preparação da sonda já está em curso, e os custos envolvidos reforçam o senso de urgência. O aluguel do equipamento gira em torno de $400 mil por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 2,4 milhões diários. Caso o prazo não seja cumprido, a Petrobras pode até buscar uma nova sonda, mas isso abriria uma nova rodada de contratações, análise técnica e, possivelmente, mais atrasos. Há também a complexidade de higienizar o casco da embarcação para evitar a presença de espécies invasoras, como o coral-sol, que costuma ser detectado nesse tipo de operação e exige um processo de limpeza demorado e criterioso. O tema voltou aos holofotes após declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que alegou dificuldades em obter retorno do IBAMA para discutir o caso. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, prometeu participar da reunião assim que o presidente Lula retornar de viagem ao Japão, indicando que o tema será debatido em alto nível político. Para a Petrobras, trata-se de uma aposta de longo prazo, que pode abrir uma nova fronteira de produção nacional. Para os ambientalistas e o próprio IBAMA, a cautela é indispensável diante dos riscos potenciais ao ecossistema da Amazônia Azul.
Despertador. Enquanto isso, a contagem regressiva segue. E o futuro do petróleo na foz do Amazonas continua pendente de uma licença que ainda não tem data para sair. Ações da Copasa, CSMG3, tombam 5% na sessão com rebaixamento pelo Santander. Analistas do banco veem riscos para a distribuição de dividendos da empresa com nova gestão. Copasa. As ações da Copasa, CSMG3, sofrem nesta quarta-feira, 26, no pregão da Bolsa Brasileira. Às 14h06, os papéis da empresa recuam 5,63% a R$ 20,28, depois de já terem oscilado entre máxima R$ 21,55 e mínima a R$ 20,26. Leia mais. O movimento acompanha a decisão do Santander de rebaixar a CSMG3 de Outperform, equivalente à compra, para neutro. O preço-alvo é de R$ 22,25, o que representa um potencial de valorização de 3,54% em relação ao último fechamento. O banco justifica a mudança devido à expectativa de distribuição de menores proventos, após a nova gestão da empresa defender a capitalização de reservas e nenhum pagamento de dividendos extraordinários. Além de expectativas de dividendos menores, os resultados do quarto trimestre de 2024 mostraram custos gerenciáveis mais altos do que o esperado, e nossa recente viagem a Minas Gerais reduziu significativamente as expectativas de privatização, explicam os analistas André Sampaio e Guilherme Lima, em relatório. Publicidade. Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. A capitalização de R$ 1,393 bilhão da linha de reservas de lucros para o capital social, anunciada pela gestão e pelos conselhos fiscais, fez com que a Copasa descartasse o pagamento de dividendos extraordinários a curto prazo. Balanço do quarto trimestre. A empresa divulgou nesta semana o seu balanço do quarto trimestre, quando reportou lucro líquido de R$ 271,9 milhões, queda de 23,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Analistas ouvidos pelo E-Investidor nesta matéria explicaram que o resultado foi fraco e abaixo do esperado, puxado por despesas maiores que o estimado e receitas menores que a estimativa. Na avaliação da XP Investimentos, a receita da Copasa ficou abaixo do esperado devido ao volume 3,2% mais fraco que o projetado e a tarifa 2,4% abaixo do que a corretora estimava. A receita líquida da Copasa foi de R$ 1,7 bilhão, 4,9% menor que o esperado pela corretora. A equipe lembra que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, ajustado foi de R$ 641 milhões, abaixo da estimativa de R$ 767 milhões. O número também foi impactado pelos custos acima do esperado. A Genial Investimentos, por sua vez, aponta que a dívida da Copasa alcançou a marca de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 41% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado financeiro foi de R$ 109,3 milhões negativos. Vale ressaltar que há efeito de despesas de variação cambial, euro frente ao real, por conta de dívidas em moeda estrangeira. Ainda assim, a elevação da dívida bruta também pesou significativamente no resultado, explicam Vitor Souza e Ricardo Belo, de pós-privatização. Siga o MT no WhatsApp. Imagem, AG. Brasil Fernando Frazão. Siga o MT no WhatsApp. O acordo entre a Eletrobras, Eletrês, e a União sobre o entrave pós-privatização relacionado a aspectos de governança e participação na empresa saiu. Em documento enviado à CVM nesta quarta, 26, a gigante do setor elétrico informou a assinatura pelas partes de um termo de conciliação. No mês passado, a Eletrobras e a União já haviam anunciado que chegaram a um acordo para encerrar a disputa no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o limite de poder de voto na companhia. O governo passará a ter representatividade em conselhos da Eletrobras, podendo indicar até 3 nomes, enquanto a companhia reduzirá riscos associados a negócios nucleares, por exemplo, deixando de ter obrigação de aportar recursos para a usina nuclear de Angra 3, caso o projeto siga adiante. Saiba mais. Copom deixa recado oculto. O documento enviado ao mercado coloca ainda que a Eletrobras está próxima de conseguir suspender obrigações de investimentos em Angra 3. Atualmente em construção, Angra 3 será a terceira usina da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAA. A Eletrobras é acionista da operadora das usinas, a Eletronuclear, com 35,9% das ações, e o acordo de investimento prevê aportes para a obra. Conforme o comunicado, o termo de conciliação e o termo de imediata suspensão e rescisão condicionada do acordo de investimentos, celebrado em 2022, entre a Eletrobras e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, EMBAR, passarão por deliberação da Assembleia Geral da companhia e a homologação pelo STF. Leia também. Ainda não há uma data definida para a realização da Assembleia. Entrave pode destravar Eletrobras. Analistas estão de olho no avanço desse entrave, visto como um risco à empresa que vinha pesando sob as ações. Em relatório de fevereiro, o BTG Pactual avaliou que um acordo reduz o risco da tese de investimento da Eletrobras, pois significa consolidar definitivamente os direitos de limite de voto da empresa, bem como muitos detalhes de governança que a tornam uma corporation. Além disso, reduz o risco de sua exposição a Angra 3. Isso, somado a uma nova política de dividendos, destrava a geração de valor e reduz riscos da tese, na visão de Gisele Gushiken e equipe.
Vale lembrar que o entrave com o governo ainda remete ao processo de privatização realizada durante o governo Bolsonaro. A União ingressou em maio de 2023 com ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, contra o dispositivo do Estatuto da ex-estatal que limita 10% o poder de voto de qualquer acionista. O objetivo do dispositivo foi manter a empresa como uma corporation, ou seja, sem um controlador ou acionista com poder político definido. O maior afetado pela medida é o próprio governo, que permaneceu com quase 47% das ações com direito a voto após a privatização da companhia. Estrangeiros compram metade das ações da Caixa Seguridade, CXSE3, ofertadas em operação. Interesse dos investidores internacionais ficou acima da média das últimas ofertas de ações na B3. Os investidores estrangeiros ficaram com 50% das ações da Caixa Seguridade, CXSE3, na operação de follow-on, oferta subsequente de ações, da empresa na última terça-feira, 25, e que movimentou 1,2 bilhão de reais, de acordo com fontes. A demanda pelos papéis foi acima de 3 vezes o livro de ofertas. O interesse dos investidores internacionais ficou acima da média das últimas ofertas de ações na B3. Nelas, a participação variou de 30% a 40%, ressaltam as fontes. A transação da Caixa foi a primeira do ano e marcou o fim do jejum dessas operações na B3. A última empresa a levantar recursos na bolsa havia sido a Eneva, NF3, em outubro de 2024. Nos últimos 3 anos, as ofertas subsequentes movimentaram 115 bilhões de reais, num total de 50 transações. A Bolsa Brasileira não tem IPOs, que são as ofertas iniciais, desde agosto de 2021. A venda de ações deve ajudar a trazer uma nova composição para a base acionária, com uma maior participação de investidores estrangeiros, incluindo fundos com apostas de longo prazo e que ajudam a segurar o preço da ação. Para o presidente da Caixa Seguridade, Felipe Matos, o que ajuda a atraí-los é a previsibilidade de resultados. As seguradoras da holding dependem menos de linhas mais voláteis do que pares de mercado. Publicidade. Invista em oportunidade. A holding está em 17 índices de ações e é coberta por várias casas de análise, locais e estrangeiras, após um trabalho de apresentação da tese que Matos estimulou e que envolveu toda a administração. Um de seus objetivos foi aumentar a participação da Caixa em eventos de bancos internacionais, onde consegue ter acesso a investidores lá de fora. Maratona. A seguradora tocou hoje o sino na B3, como cerimônia simbólica da transação. A oferta foi fechada após uma maratona de 300 reuniões com analistas e investidores, locais e estrangeiros, desde o começo do ano. Só nas últimas 2 semanas, foram 110 encontros. A agenda intensa foi a preparação da Caixa Seguridade para emplacar a primeira oferta de ações do ano, e veio após 2 anos em que a holding de seguridade da Caixa ampliou o contato com investidores e analistas de mercado não só por causa da oferta, discutida há um ano, mas também para tornar o negócio mais visto e comentado pelo mercado. O maior produto do grupo é o seguro habitacional, que fica ativo enquanto o cliente da Caixa paga o financiamento da casa própria. Diferentemente do mercado estrangeiro de seguros, nós temos previsibilidade, porque a maior parte do nosso resultado é operacional, e isso é de muito valor para o investidor estrangeiro, disse o presidente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro? Acesse agora nossos relatórios exclusivos. Basta clicar no link abaixo e entrar no nosso canal exclusivo do Telegram. Acesse também o Radar Econômico completo em PDF para baixar com análises micro e macroeconômicas, setorial e tudo sobre os investimentos na área de assinantes. Aviso important. Este relatório é apenas uma amostra do nosso radar econômico, que disponibilizamos diariamente para nossos assinantes.